Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Perdão, eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, dependendo do horário que você vai assistir essa mensagem. Então eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Quero agradecer a Deus pelos novos inscritos do canal. Desejo que sejam bem-vindos a fazer parte dessa família do canal Democracia Espiritual. Eu peço também àqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal Democracia Espiritual. Compartilhe a mensagem, deixe seu like, respeitando os comentários, que eu irei atender a todos. Agora, eu só não vou estar aqui, eu vou falar mais uma vez, eu só não vou estar aqui respondendo a mensagens, comentários de alguns. Eu não vou ficar aqui enxugando gelo, porque não sou eu que convenço ninguém, não somos nós, pregadores da graça, que nós vamos convencer as pessoas, entendeu? Mas sim o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer você entender, abrir a sua mente, os olhos do entendimento, e você enxergar a verdadeira graça, o que o Evangelho nos proporciona. Então, e quando os nossos olhos são abertos, os olhos do entendimento, entendeu? Então nós conseguimos ver e enxergar que tudo já aconteceu, que a Bíblia é um livro histórico, é um livro que a gente está conhecendo a história de um povo que tinha uma cultura, que tinha uma língua, um povo que muitas vezes se expressava em figuras de linguagem, ou linguagem de figura, uma expressão falada entre eles. Mas as igrejas de Deus hoje, do século XXI, pegaram isso aqui e trouxeram para como se eles, entendeu, fizessem parte dessa história aqui, vivida pelos judeus, pelo um povo que Deus havia escolhido. É bem verdade que nós fazemos parte, sim, hoje nós somos filhos de Deus, nós, pela fé, nós somos filhos de Deus e nós entendemos o que Ele fez na cruz, de forma direta ou indireta, nós somos alcançados, entendeu? Então, mas o povo quer viver e traz tudo da Bíblia, ou seja, a maior parte da Bíblia traz para os nossos dias e de forma literal. Como, por exemplo, eles estão esperando a vinda de Cristo vir sobre as nuvens. Jesus vai vir no corpo físico. Eles não acreditam que Jesus veio no ano 70, onde aconteceu a segunda manifestação da vida do Filho do Homem, porque ninguém ali viu Jesus de forma física. Jesus nunca falou que viria de forma física, não, de massa corpórea. De massa corpórea, de corpo físico, ele veio na primeira vinda, onde o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Ou seja, esse nós aqui, é isso que eles não entendem também. Eles não entendem. Esse nós, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, era para os judeus lá no século I, aquela geração contemporânea de Jesus. Entendeu? E hoje ele habita dentro de nós, ô glória. Hoje não existe mais o Jesus de Nazaré. Hoje é o Cristo ressuscitado, é o Cristo glorificado. Hoje ele é o nosso Pai, o Abba Pai, o Pai do Espírito. E eles não conseguem entender. Às vezes dizem que sim, às vezes concordam, às vezes não. Então eles vivem nessa divisão. Entendeu? Então eles querem ver Jesus de forma corpórea, de massa corpórea, de carne e sangue. Porque claro que Jesus veio e participou de carne e sangue como nós, os filhos de Deus, entendeu? Espíritos revestidos de carne, viemos participar de carne e sangue. Isso está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também veio e participou de carne e sangue. Mas aí foi na primeira vez, na primeira manifestação, onde ele nasceu de uma mulher, nasceu debaixo da lei,
ele teve que cumprir a lei, ele cumpriu a lei e o fim da lei é Cristo. Entendeu? Então, veja o que fizeram do Evangelho. Veja o que apresentaram, o que ensinaram, o que instruíram, no sentido, no que tange a palavra de Deus. Trazem hoje tudo para os dias de hoje. Estão presos a uma doutrina chamada doutrina do arrebatamento, entendeu? Onde uma mulher, uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald teve visão, ela teve uma visão, teve sonhos. Olha, uma jovem perturbada que a história diz: ô doutor, você não gosta de pesquisar? Por que você não pesquisa a história dessa mulher? E você vê de onde saiu essa doutrina do arrebatamento, conhecida na época como uma doutrina nova. Então eles estão presos à doutrina. A igreja evangélica, a religião evangélica, é uma religião, sim, está presa a uma doutrina, onde uma mulher teve um sonho, teve visão de vendo pessoas subindo, né? Como aquele filme lá onde Hollywood ganhou muito dinheiro em cima disso aí. E eles vivem nessa fantasia. Não acreditam, porque eles querem ver a terra destruída, entendeu? Jesus, o nosso Criador, ele que criou a terra e o céu, ele nunca falou de destruir a terra. O mundo global, não. Não, nunca falou isso aí. Mas os homens aí, os pastores, os pastorzão, os pregadorzão, os sabe tudo, só que não. Sabe tudo, só que não, doutor. Vivem querendo que a terra seja destruída. Veja bem, olha o que eles querem. A terra vai ser destruída, a igreja vai ser arrebatada nas nuvens. Eles querem subir nesse corpo aí. Um corpo cheio de maldade, de perversidade. Porque é isso que na nossa carne, habita na nossa carne, é isso aí. O próprio Jesus diz: de onde saem os homicídios? É da vontade de Deus? Não é. Também não é da vontade de Deus. E também não é um ser espiritual que entra ali, Satanás entrou e o homem vai cometer um homicídio. Não, doutor. Deus, outra coisa, Deus é soberano, como tem uma seita no nome de graça aí, pregando que tudo é da vontade de Deus. Deus é soberano, mas não no sentido da maldade. Nós temos que ver que a Bíblia tem vários contextos. O contexto de Gideão não é o contexto de Davi. Entendeu? Existem muitos contextos diferenciados. Que Deus é esse que esses homens pregam e falam de uma graça? E se você observar a graça que esses homens pregam, sabe como é a graça deles? A graça que eles pregam diz que estão numa revelação diferenciada, que são poucos. Tem um aí que... Tem dois aqui que moram na Paraíba, aqui, que eu não vou citar nome, entendeu? Que dizem que a revelação deles, Deus revelou a eles e eles, entendeu? Eles são os caras. A graça que esses homens falam é de ideias, de ideias, de pensamento deles. Se Deus sabia, por que Deus permitiu? E Deus luta contra a carne? Doutor, onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso, doutor? Entendeu? Então veja, voltando ao assunto, eles não acreditam, né? O sistema religioso evangélico não acredita que Jesus veio, porque ninguém viu Jesus vir sobre as nuvens. Porque eles pegaram algumas passagens, alguns textos da Bíblia e levaram para o literal. Eu sempre digo, quando é para espiritualizar, eles literalizam. Quando é para literalizar, eles espiritualizam. Então é uma lambança danada, é uma patacoada que eles mesmos se perdem. Entendeu? Então veja, eles querem ver Jesus. E o tema dessa mensagem é: o mundo não me verá mais. O mundo não me verá mais. Quem foi que falou essas palavras? Para quem Jesus se dirigiu? Que mundo é esse no tema dessa mensagem? Que mundo era esse que Jesus falou na época? Era um mundo global? O mundo cósmico, o mundo criado por Deus, onde existem plantas, animais, florestas, vegetais, seres humanos, mares, rios? Era esse mundo que Jesus falou, que a gente vai ler aqui no texto. Vamos lá? Em João capítulo 14, versículo 19, olha o que está escrito. Olha aqui, foi palavras de Jesus. Foi palavras de Jesus de Nazaré, o Jesus da carne, o Jesus que nasceu de uma mulher, nasceu debaixo da lei, cumpriu a lei, e o fim da lei foi ele, o fim da lei foi Cristo.
Mas hoje, eu quero pegar carona aqui, entendeu? Outra coisa que eles fazem, a religião evangélica, religiosos, são religiosos. Eu saí desse lugar de religião, de graça misturada, nunca mais na minha vida. Doa quem doer, meu irmão, não estou nem aí, ninguém paga minhas contas, sou livre, fui para a liberdade que Cristo me libertou, sigo a paz com todos, sigo a paz com quem quer ter paz comigo, quem não quiser, problema, porque cada um dá o que tem, outra coisa. Se alguém não tem paz com ele mesmo, se essas pessoas não têm paz com eles mesmos, como é que pode transmitir paz para as outras pessoas? Não, a máscara cai, entendeu? A máscara cai, porque as atitudes, a gente vê as atitudes. Então veja que, olha aqui o que Jesus vai dizer em João 14, versículo 19. Aprove a Deus, meus irmãos, que nós que estamos em graça, nós que estamos com os olhos iluminados, nós que tivemos uma metanoia, uma transformação de mente, uma ressurreição de mente, aprove a Deus nós enxergarmos essas verdades que estavam ocultas de nós, onde um homem, um líder religioso, pregava o que ele queria, o que ele aprendeu errado e passava ali, e hoje tem como verdade. A verdade não está com o homem, não, a verdade está com Deus. Agora vamos ver como é que está aqui sendo pregada a palavra de Deus, respeitando o texto, contexto de texto, contexto cultural, contexto histórico, datação, conjugação do verbo, entendeu? O tempo do verbo. Então, isso aí eles não respeitam, eles não aprenderam isso aí. Eles não aprenderam isso aí. E sai atropelando tudo, feito um boi bumbal, aqueles boi de vaquejada quando sai ali da porteira e os dois cavaleiros estão ali para pegar, puxar, né, pela rédea ali e derrubar. E aquele boi sai por cima de tudo. Pronto, é assim o sistema religioso, evangélico. Sai atropelando tudo por cima de tudo. Entendeu? É isso que eles fazem. Em vez de ele trazer descanso para o povo de Deus, para que o povo viva reinando em vida em perfeita vitória, no descanso do Pai, eles trazem medo, entendeu? Eles vivem numa expectativa cega, vivendo de fantasia, esperando Jesus voltar para levar eles para a eternidade. Imagina só. Aí eu faço mais uma pergunta. Deus fez acepção de pessoas, onde Deus enviou pessoas aqui para a Terra, né? Deus permitiu que nascesse de um relacionamento entre um homem e uma mulher, e dali alguns viessem aqui na Terra, morresse, né, nesse corpo de carne e sangue, morresse de morte física, pronto. E outros, né, os xodóis, como alguns dizem aí, xodó. Que xodó? Não existe esse negócio de xodó para Deus, não. Que xodó? Essa palavra aí foi criada pelo homem, xodó. Olha, xodó, não sei o que xodó. Todos os filhos de Deus são xodóis, se a gente for colocar essa palavra xodó. Todos os filhos de Deus são iguais para Deus. Deus ama da mesma forma, de igual para igual. E na cruz, Jesus nivelou isso. Somos todos iguais. No reino de Deus não existe maior nem melhor. Eu preguei uma mensagem aí, está aí na plataforma do YouTube, depois você vai lá e assiste uma mensagem abençoada. No reino de Deus não existe maior nem melhor. No reino de Deus todos somos iguais. E o menor, esse é o maior no reino de Deus. Entendeu? É isso. Mas os doutores não. Os doutores, eles querem, sabe, serem vistos, como os fariseus da época. Eles querem ser, sabe, saudados nas praças. Eles querem estar numa posição, né, que é maior. Maior o quê, doutor? Nós somos um pedaço de carne podre, rapaz. Tem uma mensagem que meu pai dizia: o pedaço que tu passa de mim é podre, doutor. O pedaço que eu passo de tu é podre, nessa carne velha aqui, onde o bicho vai comer. Nós somos o que somos pela graça. Nós somos perfeitos no Espírito. Nós somos filhos de Deus no Espírito. O DNA de filho de Deus é no Espírito e não na carne. Essa carne para nada serve, para nada presta. E o que é que Deus quer com essa carne lá em cima, se nada presta? O próprio Jesus falou. Então veja, olha o que Jesus falou aqui em João 14, versículo 19. Jesus vai falar aqui, está falando aqui, antes da cruz, antes dele ser crucificado. Vamos lá? Olha o que Jesus vai falar aqui, ó. Jesus estava falando aqui da sua despedida. Jesus estava falando que ia chegar o tempo
dele não estar mais aqui presente no mundo cosmo. Entendeu? Ele não estaria mais presente aqui com a humanidade. Eu estou falando fisicamente falando. O espírito que estava em Jesus era o próprio Deus, 100% homem, 100% espírito. Era duas naturezas, natureza terrena e natureza espiritual. Entendeu? Então, olha o que Jesus vai falar aqui, ó. Perdão. Tomar uma aguinha aqui para lubrificar a garganta. Então, veja bem. João capítulo 14, versículo 19. O tema dessa mensagem é: o mundo não me verá mais. Olha aqui, ó. Olha o que Jesus vai falar. Ainda um pouco. Presta atenção nessa palavra de Jesus. Porque eles dizem que Jesus não mentiu, mas o que eu vejo aí é eles dizendo de forma direta mesmo que Jesus mentiu. Que Jesus é um falso profeta. Porque eles não acreditam. Jesus diz em verdade vos digo, e eles não acreditam. Entendeu? Eu tenho uma mensagem também aí sobre as verdades que Jesus falou. Entendeu? É uma mensagem muito abençoada. Olha, veja, vamos lá. João capítulo 14, versículo 19 diz: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Presta atenção nessa palavra de Jesus aqui, nessa declaração de Jesus. É uma palavra que Jesus está afirmando, é uma afirmação. Aqui Jesus não é uma interrogação, Jesus está afirmando de forma direta, veja, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Olha, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Veja a afirmação de Jesus como é clara e objetiva. Jesus não estava falando assim, olha, se Jesus estava falando aqui, como eles podem até pensar, não, mas Jesus estava falando ali que ele ia morrer em morte de cruz, entendeu? E depois de 3 dias, eles iam ver ele novamente. E que eles não se preocupassem durante aqueles 3 dias que Jesus passou, eles não se preocupassem porque Jesus estava com eles. Não. Não foi nesse sentido aí, doutor. Negativo de forma nenhuma Jesus falou nesse sentido aqui. Veja que Jesus está afirmando, olha, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Veja que o próprio Jesus disse que ele ia rogar, no versículo 16, ele ia rogar ao Pai, né? E o Pai ia dar a eles, né, outro consolador. E se eles pegarem esse texto aqui e aplicar, que foi, Jesus estava falando da sua morte, onde ele ia passar 3 dias e que eles não se preocupassem que Jesus estava com eles, entendeu? Não, porque o Consolador, que Jesus falou aqui, que ia rogar ao Pai no versículo 16, ele não começou a atuar ali, entre aquele período de morte de Jesus e a ressurreição dele, que foi ao 3º dia. Não, doutor. Errou feio, meu irmão. Vocês erraram feio e continuam errando. Não pegue esse texto aqui e aplique nesse sentido. Nesse período aí entre a morte de Jesus e a sua ressurreição, que foi ao 3º dia. Você só engana aos incautos. Vocês só enganam aos simples, aqueles que não têm conhecimento. E tudo que vocês aplicam e ensinam, eles absorvem, porque não têm conhecimento. Aí é muito fácil, como muitos líderes religiosos dizem assim, ó, muito religioso aí, diz assim, ó, nós já temos uma base fundada. Sim, tem uma base fundada? Não precisamos mais de nada? Quem foi que disse isso? Se eu prego uma graça misturada, como é que eu digo que já tem uma base fundada? E eu faço uma pergunta, uma base fundada com relação ao Evangelho da Graça,
a doutrina do Evangelho da Graça está relacionado, está conectado com uma graça misturada, onde tem lei e graça, onde prega a apresentação de criança, ensina dízimo como dinheiro. É isso aí, doutor? É a base fundada, é essa? É vocês que estão presos à lei de Moisés, ao fermento da lei, ainda é véu? Vocês que estão presos a uma doutrina de homens, criada por homens, depois de um sonho de uma mulher, de uma perturbada? É essa graça fundada que vocês têm, a base fundada? Eu não quero essa graça para mim. Eu não quero essa graça fundada para mim. Para minha pessoa, não. Graça misturada nunca mais, doutor. Vocês enganam quem não sabem. Agora, se você observar aqueles que são ensinados dentro dessas congregações, dessas sinagogas, dentro desses redios de quatro paredes, se você vê as pessoas, entendeu, que são ensinadas, é de dar dó, porque não tem conhecimento. É como um garçom chegar, você chega num restaurante e você depende daquele garçom, porque você ali não está pagando nada. Então o garçom vai colocar o que ele quiser colocar. Você não está pagando nada. Entendeu? É como você está você vai para uma casa de alguém, entendeu? E a pessoa ali vai lhe servir, então ele vai servir o que ele quiser servir para você. Você não é dono da casa, você é convidado. Você não pode exigir nada, entendeu? Você é como um passarinho numa gaiola, meu amigo. Um passarinho na gaiola. Um passarinho na gaiola, ele come o que o dono quer que ele coma. O que ele botar, ele come. Ou ele come ou ele morre. Ele está preso ali. Ele até voa para lá e para cá ali, ó, naquele espaço, naquela gaiola ali, preso. Ele até pula para um lado, pula para o outro, mas ele não tem liberdade. Ele não é livre para voar. Onde Deus criou o pássaro dentro da sua natureza para ele ser livre, para ele voar. E um pássaro preso, ele não voa, ele pula. Ele está preso, o espaço dele é limitado. Assim é o sistema evangélico, a religião evangélica. Eles prendem dentro das sinagogas, e dizendo que Jesus está voltando, aí são os sinais, isso aí o povo, sem conhecimento, absorvem e ficam até contra nós. Nos afrontam, diz que nós estamos pregando uma graça inventada. Será, doutor, que nós estamos pregando uma graça inventada? Ou vocês que aprenderam errado não são humildes por causa de uma soberba? Isso é uma doença, doutor. Soberba, prepotência, arrogância, uma jactância, isso é uma doença. Um homem soberbo, isso é uma doença, meu irmão. Um homem ciumento, invejoso, soberbo, isso é uma doença. E só a palavra de Deus é que pode combater essa doença, esse mal. Quando eu sou humilde de reconhecer que eu aprendi errado e estou ensinando errado, isso não é mentira. Eu também ensinava errado, muitas coisas não tinha nada a ver. Hoje eu fico até dando risada. Não tem nada a ver, meu amigo. Eu vou trazer uma mensagem essa semana ainda, ou na próxima, e vou mostrar. Olha aqui, ó. Olha o que eu pregava aqui, ó. Não tem nada a ver o contexto que eu falava, as coisas que eu falava. Entendeu? Então veja, voltando aqui para o texto, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Olha, Jesus, isso é uma afirmação de Jesus. Jesus está dizendo, olha, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Então, como eu falei, Jesus não estava falando aqui que ali, no sentido ali entre a sua morte e a sua ressurreição. Porque se você pegar o contexto no versículo 16, olha o versículo 16. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Veja que esse Consolador que Jesus ia rogar ao Pai, que ia ficar com eles, os discípulos, para sempre, não foi ali, naquele período ali de transição, é isso que eu quero dizer, período de transição entre a morte de Jesus e a ressurreição. Não foi, doutor. Você engana os incautos, volto a falar novamente. Entendeu? A gente dá em vocês de Bíblia, não de ofensas, com palavras de baixo calão, não. Isso não é graça, isso é carnalidade. Entendeu? Agora, a gente dá em vocês de Bíblia, meu irmão. Nós provamos
para vocês dentro da Bíblia e vocês não querem aceitar. Olha, agora vamos ler aqui o versículo 17. O Espírito de verdade, não é o espírito de mentira. Deus não está conectado com a mentira, nunca esteve. Jesus está falando o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Olha, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Oh glória! Veja como é claro isso aqui. Aí nós entramos no texto principal, no versículo 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. É uma afirmação de Jesus. Aí ele diz, ó, continuando, aí tem vírgula continuando, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ou seja, pela fé, os discípulos, eles estariam vendo, né, espiritualmente que Jesus estaria com eles. Entendeu? Que Jesus não ia deixar eles, não ia desamparar. Isso era pela fé. Ele estava nos discípulos, os discípulos estavam neles. É uma conexão. É no sentido espiritual, meu irmão. Não tem nada a ver. Então veja, olha. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Oh glória, que palavra. Veja, e essa palavra aqui, mundo, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Aqui não é o mundo. Não é, aqui, Jesus estava falando aqui do mundo. Aqui, nesse contexto aqui, era o mundo cosmo. Era o planeta Terra. O mundo não iria mais ver Jesus de massa corpórea, no corpo físico, como ele, onde o verbo se fez carne, habitou no meio dos judeus já, no século I. Então ele disse, o mundo não me verá mais, nessa massa corpórea. Era isso que Jesus estava falando nesse texto aqui. Mas os pastores de hoje, eles estão querendo ver Jesus voltar nas nuvens para levar eles. Entendeu? Então, olha o que Jesus diz. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, oh glória. Então estamos vivos, meu irmão, nele. Nós estamos vivos nele, oh glória. E somos perfeitos nele. Oh, glória a Deus. Somos justificados nele. Fomos glorificados nele. Estamos perfeitos nele. Tudo é dele, por ele e para ele. Oh, glória. O reino é espiritual, meu irmão. Desfrutem do reino. Jesus não vem voltar, não volta mais. Você vai morrer, meu irmão. Eu vou morrer, esse corpo vai tombar, o seu corpo vai tombar. Os nossos corpos irão tombar um dia. Ninguém sabe quando. Mas ninguém, nunca mais, o mundo nunca mais verá Jesus de carne e sangue. Até porque a posição dele hoje não é de filho mais. Não é o Jesus de Nazaré. Não é o Jesus da carne. A posição dele hoje é do Criador, é do Pai. Oh glória. O Pai é Espírito. Deus é Espírito. Então veja, é muito claro, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis, oh glória, pela fé em Cristo. Ele está em mim, ele está em nós, ele habita em nós. O tabernáculo hoje somos nós e ele vive em mim, ele vive em você. Não é templo construída por mão de homens que ele habita. Ele habita no nosso espírito. Entendeu? Está conectado no nosso espírito. O DNA de filho de Deus é no espírito. O Pai é espírito, oh glória. Os filhos são espírito. Os anjos são espíritos. O reino é espiritual, oh glória. A palavra é espírito que dá vida. E vida com abundância. Essa palavra nos transmite vida.
Essa palavra, ela nos educa, ela nos transforma. Se não fosse essa palavra, nós fazíamos miséria, meu irmão. Porque a nossa carne, a tendência da nossa carne é fazer o contrário. Então veja, olha, vou ler mais uma vez o que Jesus falou, uma afirmação concreta, sólida, porque Jesus nunca mentiu. Quem mente é vocês, pastorzão. Os bispos, os apóstolos aí, os teologão, que acham que estão por cima, são superiores. Não. Quem está por cima é ele é o cabeça da igreja, o glória. Ele está acima de todo principado e potestade, de toda autoridade. É ele. Nós somos apenas filhos, por mais que nós tenhamos conhecimento, mas nós temos a filiação de filhos. Mais do que isso, a gente não somos diante do nosso Pai. Nós somos filhos, e filhos uma vez, filho para sempre. O glória. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, o glória. Olha aqui, a mesma palavra que Paulo falou aqui em Atos. Vamos para Atos. Atos, capítulo de número 20. Olha, quase idêntica à palavra que Jesus falou. Aqui, no texto que a gente leu. Olha o que Paulo está falando aqui no capítulo 20, versículo 25. Paulo aqui, ele estava voltando para Jerusalém, o contexto desse texto. Paulo estava voltando para Jerusalém. E Paulo tinha pressa de chegar em Jerusalém. Por quê? Porque a festa da Páscoa estava se aproximando e Paulo queria estar ali. Então Paulo, ele manda chamar os anciãos de Éfeso, tá entendendo? Paulo se encontrava em Mileto. E Paulo manda chamar os anciãos de Éfeso, os anciãos da igreja de Éfeso. Você vê no versículo 17. Isso é o contexto do texto, porque eu vou ler o texto. Eu vou ler logo o texto. Veja bem, preste atenção. Olha, no versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, estava falando para os anciãos da igreja que se encontrava em Éfeso, que Paulo havia mandado chamar. E eles ali, no momento dessa fala que eu vou ler aqui, o versículo 25, os irmãos, os anciãos de Mileto já estavam ali. Paulo estava orientando eles, entendeu? Que depois da partida dele, lobos devoradores, ferozes. Lobos era uma figura de linguagem, né, que se referia a homens que iriam o quê? Contaminar o rebanho, que ia puxar o rebanho para si. Porque é isso que os pastores hoje fazem. Eles puxam as pessoas para si. Entendeu? Aí eles vivem com uma falsa modéstia dizendo que tem que ganhar alma para Jesus. Primeiro que ninguém ganha alma para Jesus. Entendeu? Segundo que ali é um disfarce, é um teatro. O que eles querem é estar dominando, colocando regra no povo de Deus. Eles puxam as pessoas para si. É isso que eles fazem. Eles são especialistas em fazerem isso. São atores, são atrizes. É isso que eles são. Digo com conhecimento de causa porque eu passei dentro de um lugar e sei como é que é. Entendeu? Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 25. Atos capítulo 20, versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós... Isso aqui era para nós? Porque eles pegam nós, a palavra nós, vós, e trazem para os dias de hoje, como se fosse para nós. Então, isso aqui estava falando com nós, doutor? Era para nós que estava falando, já que você não aprendeu? Entendeu? Existem muitos papagaios de pirata aí, meu. Papagaios de pirata. É isso que são, papagaio de pirata. Olha, versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, os anciãos, os presbíteros lá da igreja de Éfeso, que Paulo havia mandado chamar, para se despedir e orientar eles. Olha, e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, olha, ensinando o reino de Deus, instruindo acerca do reino de Deus, entendeu? Vamos lá. Não me vereis mais o meu rosto. Vou ler novamente. E agora, na verdade, sei que todos vós,
por quem passei pregando o reino de Deus, não me vereis mais o meu rosto. Veja que é quase a mesma palavra. Paulo está afirmando. É uma afirmação de Paulo, como também foi uma afirmação de Jesus aqui, ó, em João 14, versículo 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Veja uma afirmação de Jesus. Era uma afirmação. Jesus estava afirmando, declarando. Jesus não mentiu. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis. Jesus falando para os discípulos antes da cruz. Paulo aqui agora manda chamar os anciãos de Mileto, né? Não, de Éfeso, né? Ele se encontrava em Mileto. Paulo tinha pressa de chegar em Jerusalém, entendeu? E ele agora vai dizer aqui, ó, Paulo, isso aqui Lucas escreveu, algo que aconteceu, entendeu? Porque Lucas andava com Paulo, Lucas estava com Paulo, entendeu? Então veja, e Lucas, ele vai narrar uma história que aconteceu, um fato histórico, como hoje para nós é um fato histórico. A Bíblia é um fato histórico. É uma história, a gente está conhecendo a história de um povo, de uma geração que viveu ali naquele tempo ali, entendeu? Então veja, aí Paulo aqui está falando aqui depois da cruz, foi algo que aconteceu. Paulo nem está falando mais hoje, Paulo falou e Lucas escreveu. Vamos lá. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Você está vendo que como a coisa bate, como faz sentido. Paulo está afirmando que daquele momento ali em diante, eles não iam ver mais o rosto de Paulo. E justamente não viram mais Paulo. Eles não conseguiram ver mais Paulo. Entendeu? Então, mas eles aí estão voltando aqui para o texto principal, ou seja, prosseguindo, né? Eu quero encerrar essa mensagem. Eles não acreditam que Jesus já veio no ano 70, porque eles querem ver, porque está escrito em Apocalipse, em Atos, que todo olho ia ver, mas todo olho ia ver, mas não no corpo físico, porque assim a Bíblia entraria em contradição. Veja o que Jesus disse, que o mundo não ia ver ele mais. Então, era uma contradição. Jesus mentiu, então Jesus foi um falso profeta, porque aqui Jesus vai revelar a João, né? João no Apocalipse. João teve um arrebatamento de sentido, de êxtase, e foi revelado a João. O livro de Apocalipse não é para os nossos dias. Então veja, olha, então por eles não verem Jesus nas nuvens, porque eles levam para o literal, eles não acreditam que Jesus veio no ano 70. Olha, vamos lá. Apocalipse, eu quero terminar aqui, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Veja, eis que vem com as nuvens. Nuvens aqui, não era que Jesus viria em cima de uma nuvem, num cavalo, pocotó, 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 naquele cavalo, parecendo Zorro e tonto, né? Era o amigo de Zorro. Não, doutor, não era no sentido literal. Isso aqui era uma figura de linguagem, nuvem. E essas 7 igrejas que foi escrita o livro do Apocalipse para eles lá, para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sardes, né? Laodiceia, isso aí não era para nós hoje, foi para eles. O destinatário era para eles, que não existe mais. Estava alertando, entendeu? Antes de acontecer, entendeu? Era um alerta para eles, que eles ficassem atentos. Então veja, eis que vem com as nuvens. E essa figura de linguagem aqui, essa expressão nuvem, os ouvintes dessa carta aqui entenderam. Nuvem falava de juízo. Era uma expressão falada entre os judeus. A Bíblia está recheada no Antigo Testamento de nuvens, falando, esse que vem sobre as nuvens. Nuvem fala de juízo, meu irmão. Eles entenderam, quem não entenderam foram os pastores, os pregadorzão, os teologão, os anéis da teologia, tão falado, tão famoso, e eles não entenderam. Até hoje estão aí. E alguns que caíram em si, vendo a plataforma do YouTube, doutor, você vê, você assiste, vocês assistem,
caíram em si, mas por causa da soberba, da jactância, da posição, tá entendendo? Do poder, do dinheiro, entendeu? Da ostentação. Eles não querem largar o osso. São lobos devoradores e ferozes que não têm pena de ninguém. Eles não têm amor, eles não têm zelo. Os zelos deles, sabe o que é? É o poder e o dinheiro do povo. Entendeu? É o poder e o dinheiro do povo. Então veja bem, nuvem é juízo. Entendeu? Então, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Aí, porque todo olho verá, está aqui. Aí eles, não veio não, porque ninguém viu. Meu irmão, não era que iam ver Jesus voltando nas nuvens. Mas os sinais, o que Jesus falou aconteceu. E uma das provas mais concretas e fundamentais, o que foi? Um pedaço de muro construído, ou seja, que restou, conhecido como o Muro das Lamentações. O juízo de Deus que veio sobre Israel, a grande tribulação que aconteceu. E quando aconteceu ali, logo após a tribulação, o reino de Deus foi estabelecido. O pacto da graça foi estabelecido de uma vez para sempre com a queda do templo. E onde os mortos foram ressuscitados, num corpo transformado, num corpo espiritual. Houve a ressurreição não num corpo físico, literal, mas num corpo espiritual. Ninguém viu. Como também ninguém viu a volta do Filho do Homem. Não era que todo olho ia ver, todo olho humano ia ver Jesus de corpo, num corpo de carne e sangue, não. Os sinais apontavam para a vinda de Cristo, todo mundo viu os sinais e a destruição, a grande tribulação que aconteceu ali no ano 70. Aí continuando aqui, ó. Até os mesmos que os transpassaram, até os soldados do Império Romano que furaram Jesus, que apregaram prego nas suas mãos, nos seus pés, que colocaram coroa de espinho, que furaram a sua costela de lado, onde saiu sangue e água. Eles viram, Jesus, até eles viram. E cadê esses homens para ver? Os soldados do Império Romano, que hoje é República Romana, nem Império é mais. Doutor, você errou feio, meu irmão. Que patacoada é essa? Aí continuando, ó. Até os mesmos que o transpassaram. E será que os soldados do Império Romano estão aí? Será que tem mais de 2? Então tem 2.000 anos de vida, adiantando. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e sim o amém. As tribos da terra, a pergunta é, doutor, qual era a nação que tinha as 12 tribos de Israel? A nação de Israel, que hoje não tem mais tribo. Hoje eles não sabem de que tribo são. Aqui não está falando da tribo de índio aqui, de João Pessoa, Paraíba, da praia como é que se diz? De Bahia de Traição, não. Só se for, doutor. Será que Jesus estava falando das tribos de índio aqui, de Bahia da Traição? Porque lá tem tribo de índio. Não. Ou então as tribos de índio lá do Mato Grosso do Sul? Não, doutor. Será que Jesus estava falando isso? Eram as 12 tribos de Israel. Será que Jesus estava falando das tribos de índios aqui? De Bahia de Traição? Não, doutor. Você errou feio. Então ninguém verá mais Jesus. Você vai morrer. Eu vou morrer. Nós iremos terminar nossa peregrinação aqui na terra e nunca mais a gente vê Jesus de carne e sangue, amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, o canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Deixe seus comentários, amém? E até a próxima, se Deus assim o permitir. Bom feriado.